Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir a nossa Bíblia, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13. Verso 13, capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento, e Ele nos julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Meus irmãos, nós já compartilhamos aqui duas mensagens anteriores a respeito desse primeiro capítulo aqui da carta de Pedro. Nos primeiros versos ali, do verso 1 até o verso 5, que nós abordamos na primeira mensagem, nós demos ênfase ali as doutrinas da visão reformada. Nós podemos encontrar ali nos primeiros 5 versos dessa primeira carta quase todas as doutrinas do Evangelho segundo a visão reformada, que tem o poder de guardar o nosso coração e a nossa mente na verdadeira paz de Deus. E isso tem a capacidade, essas doutrinas, não só de guardar o nosso coração e mente, como também nos levar aos verdadeiros fundamentos da verdadeira alegria, a alegria que está em Cristo Jesus. É ali nesses primeiros versos que nós encontramos a certeza de que, pela graça de Deus, todos aqueles que se achegam a Cristo, eles não se achegam pela vontade própria, pela vontade humana, mas sim porque são eleitos em Deus, porque foram escolhidos, porque foram atraídos a Deus. Mesmo nós sendo os piores pecadores, nós fomos escolhidos por Deus e colocados dentro de Cristo. Isso nos remete à nossa vida, de que nós vivemos nessa vida para Deus. E se vivemos nessa vida para Deus, essa vida é apenas um lugar transitório. É isso que Pedro também vai apontar nesses primeiros versos aqui, só recapitulando aqui a mensagem, do porquê nós somos nessa terra tidos como forasteiros. E aí ele nos lembra que o Espírito Santo que nos foi dado que santifica e nos leva à obediência das verdades encontradas no Evangelho. Lembrando-se daquela passagem, onde Jesus vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então é a função do Espírito trazer essa conversão para o nosso coração
E a função do Espírito também, à medida que nós vamos caminhando na vida, nos convencendo de toda a verdade, de todo o pecado, de todo o juízo, e assim transformando a nossa existência numa vida que é digna do sacrifício de Cristo. À medida então que nós vamos alimentando a nossa vida com as verdades do Evangelho, através das práticas ordinárias da vida cristã, que é leitura bíblica, que é jejum, que é oração, que é comunhão com Deus, comunhão com outros irmãos, o Espírito então vai nos convencendo dessas verdades e transformando a nossa existência. Isso tem a capacidade de nos levar a uma esperança viva, essa esperança de que aquele que começou a boa obra há de completar até a vinda de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Pedro ainda nos lembra que tudo que nós renunciamos aqui nessa terra por amor a Cristo não se compara à herança que nos está guardada. Então tudo que nós, por amor a Jesus, deixamos aqui nessa terra, não se compara à herança que o Senhor já comprou para nós na cruz, a herança que já está preparada para todos aqueles que se entregaram e vivem uma vida para Deus. Essa herança está guardada para aqueles que também, nas palavras de Pedro aqui, são guardados também. E a forma de nós sermos guardados desse grande dia terrível, do juízo que virá sobre a humanidade, é mediante a fé em Cristo, a fé, nas palavras de Pedro, perseverante. É essa fé que nos leva a contemplar a salvação completada naquele grande dia. E é por isso que nós não somos, como nas palavras do autor de Hebreus, daqueles que olham para trás e retrocedem, mas nós somos daqueles que seguem adiante, daqueles que perseveram. Então, nos primeiros 5 versos nós encontramos todas essas verdades. Dos versos 6 a 13, nós falamos na segunda mensagem, nós aprendemos que essa alegria fundamentada na salvação de Cristo, no Espírito Santo que nos santifica, então não é por mérito apenas, não é apenas fruto do nosso esforço, mas é fruto do Espírito. Quando nós fundamentamos a nossa consciência nisso, a alegria se fundamenta nessas doutrinas, e é por isso que nós podemos passar por essa vida e enfrentar qualquer tipo de provação, que ainda assim conseguimos viver de forma alegre, porque a nossa alegria não se fundamenta na circunstância que nos rodeia, mas em Cristo, na salvação. Fomos eleitos nele, estamos aqui apenas de passagem, sendo transformados para a sua glória. Nós aprendemos aqui nesses versos 6 a 13, que por causa dessas coisas nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados por quê? Porque a semelhança dos leitores de Pedro aqui nessa carta, nós estamos no mesmo nível de fé que eles. Lembrando que essa carta é escrita 60 anos depois de Cristo, então muitos dos que se converteram talvez nem tenham visto a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro vai exaltar essa fé que não viu, essa fé que não contemplou como ele mesmo contemplou, mas ainda assim continua crendo. E nós estamos nesse mesmo nível, porque nós também não vimos a morte de Cristo, também não vimos a sua ressurreição, mas ainda assim continuamos crendo na morte, ressurreição e remissão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus. E é por causa dessa fé que, mesmo sem enxergar o visível, nós somos chamados de bem-aventurados. Nós aprendemos que é isso que sustenta uma alegria indizível, porque é fruto dessa percepção de que nós vivemos no tempo da revelação da salvação, da promessa que foi profetizada pelos profetas, pelos antigos patriarcas, que foi buscada, investigada, que foi aguardada por eles, e que eles receberam pela fé no futuro, e nós recebemos pela fé agora no passado. Nós experimentamos esse tempo da mesma forma que os profetas. E agora nós chegamos aqui a partir do verso 13, onde o apóstolo Pedro, me parece aqui, na minha interpretação, creio que seja a de Deus também, do próprio apóstolo, nos dar aqui uma forma prática de viver esse chamado, um chamado para a santidade. E a primeira coisa que a gente encontra aqui no verso 13 é
a respeito do entendimento. E ele fala: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então parece que Paulo, depois de dar esse fundamento a respeito das doutrinas, a respeito da salvação pela graça, a respeito do Espírito Santo que santifica a nossa vida, a respeito de sermos bem-aventurados, porque não vimos a ressurreição e a crucificação de forma visível, mas ainda assim cremos, com essa fé, com esse fundamento que a gente tem que agora cingir o nosso entendimento e ser sóbrios. Então, se você perceber a forma didática de Pedro, você vai entender que Pedro está primeiramente colocando bases para preparar mentalmente os seus leitores para o chamado de Deus. E é por isso que ele diz: cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios. E a ideia aqui dessa expressão, cingir o entendimento, é a mesma ideia de falar com o soldado se preparar para a guerra. Irmãos, a maior dificuldade nossa hoje é ter uma mente firme. Eu já citei aqui, né, em algum momento, que há estudos hoje que revelam que a atenção do ser humano não consegue ser presa por mais de 8 segundos. Então a nossa mente é um campo de batalha. E parece que Pedro, já vislumbrando profeticamente esse tempo, escreve aos seus leitores, mas escreve a nós também: cinjam o seu entendimento, preparem o seu entendimento com essa verdade, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então a ideia aqui é preparar essa mente para essa batalha que vai tentar concorrer na nossa mente, desqualificando essas verdades em nós. Ainda hoje nós encontramos pessoas que acreditam que a salvação pode ser alcançada pelo esforço, de que a salvação pode ser paga. Nós ainda encontramos hoje pessoas que acreditam que por causa do seu muito esforço elas conseguem conquistar algo no reino. Mas a Bíblia é bem clara, ela é transparente em relação a isso, de que tudo que Deus nos dá e tudo que nós alcançamos é pela graça de Deus. Eu gosto de uma expressão que diz que tudo que eu tenho, tudo de bom que eu sou, é culpa da graça, mas tudo de ruim é culpa minha mesmo. Eu sou o culpado disso. Lutero vai enfatizar que a vida cristã, ela exige de nós uma mente focada em Deus, uma mente renovada, uma mente preparada. O apóstolo Paulo vai escrever aos seus leitores filipenses, no capítulo 4, verso 8, sobre a mente. Tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, tudo que tem glória, se há algo de bom nisso, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Então a mente é uma das coisas mais difíceis de se dominar, e Pedro está falando aqui para os seus leitores dessa incrível necessidade, se nós quisermos viver uma vida como redimidos na santidade. Pedro enfatiza essa necessidade de sobriedade espiritual, uma sobriedade que nada mais é do que evitar essas dualidades do pensamento, evitar essas distrações e experimentar na vida o autocontrole, baseado apenas na fé, na graça de Deus. Aliás, um dos frutos do Espírito Santo, lá na carta de Gálatas, é domínio próprio. E assim como nós vemos Paulo aqui também, na sua carta ao Timóteo, aconselhando esse jovem pastor a evitar vãs discussões. Por que Paulo aconselha a evitar vãs discussões? Porque a mente, ela pode se interter com coisas fúteis e assim destruir o que Deus está construindo. As demandas emocionais nos nossos dias, meus irmãos, são inúmeras, e talvez nunca foi tão importante para nós como cristãos exercer essa mente preparada, essa mente com autocontrole, essa mente sóbria,
justamente porque a distração ela pode nos levar a dividir o nosso entendimento e nos levar a perder o foco em experimentar essa liberdade na santidade. Quantos não são de cristãos que existem hoje que vivem um drama psicológico em relação à santidade? Quantos não são as maluquices cristãos que inventam maluquices sobre santidade e você percebe muitos cristãos perturbados em relação a esse assunto? Fala a verdade, você já não teve alguma perturbação em relação ao assunto santidade? Quando fala santidade, tem alguns que até tremem. Algo que Cristo já conquistou para nós na cruz. Algo que nós podemos experimentar sim, com liberdade, com sobriedade, com autocontrole. E não precisa ser essa crise psicológica em nós. A nossa vida, ela vai se movimentar na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Por isso, se o nosso pensamento mais forte for enraizado nas doutrinas da graça, nas doutrinas da eleição, da herança incorruptível, de crer que é o Espírito Santo quem trabalha em nós para nos mudar, nós estaremos em paz em relação à santidade. E é por isso que Pedro, ele começa aqui no versículo 13, dizendo para esses irmãos: cingi-vos o vosso entendimento, preparem a sua mente. Na minha versão aqui, na nova tradução, na versão, aliás, na nova versão da linguagem de hoje, portanto, preparem sua mente para a ação. Preparem, sejam sóbrios, depositem toda a sua esperança na graça. A ideia aqui de preparar a mente remete às virgens prudentes que Jesus fala, onde elas estavam atentas com as suas lamparinas acesas à espera do noivo. Não havia desespero nessas noivas, não havia pânico em relação à vida do noivo. Pelo contrário, havia um desejo, uma paixão ardente. É isso que deve rondar o nosso coração quando se fala da santidade. Uma mente que é preparada, uma mente que é coberta da verdade da graça, da eleição e da herança, e da alegria que é proveniente disso tudo, nos capacita a viver com essa ardente expectativa do iminente retorno de Cristo. O que nos motiva a viver para a glória de Deus. O que esses apóstolos experimentaram foi isso. Eles não experimentaram pânico em relação à santidade, eles não experimentaram tormento psicológico, eles experimentaram a ardente expectativa da iminente volta de Jesus. E somente uma mente sóbria e revestida pela verdade da graça, da eleição, da herança e da alegria, independente da circunstância, consegue ter essa ardente expectativa, consegue inclusive fazer escolhas melhores, consegue abandonar, como foi orado aqui pelo Rodrigo, tudo aquilo que concorre com a santidade. Se nós pararmos para ouvir Pedro nessa manhã, nós podemos sair daqui com esse forte sentimento, com essa ardente expectativa, com essa paixão que cantamos aqui na última canção. A minha vida eu te dou, Senhor. A minha vida, os meus momentos são teus. Se nós olharmos para esse texto e nos cingirmos da verdade da graça, da eleição, nos cingirmos da verdade da herança, de que o Espírito Santo é quem trabalha em nós, nós abandonaremos esse tormento psicológico em relação à santidade e passaremos a disciplinar a nossa mente para cada dia crer que a graça nos capacita a viver isso, que a graça nos eleva a viver de forma sóbria, que a graça nos dá o poder de fixarmos os nossos olhos em Jesus e abandonarmos todo o laço que nos prende, nas palavras de Hebreus capítulo 12.
se disciplinarmos a nossa consciência, como Pedro fala, e depositarmos toda a nossa esperança na graça, todo desânimo, toda distração desse mundo perde o sentido para nós, perde o valor. Meus irmãos e minhas irmãs, não se engane, tudo começa com um tipo de pensamento que nós alimentamos, tudo começa com um tipo de pensamento que prevalece na concorrência desse campo de batalha que está aqui. Por isso é tão importante nós disciplinarmos a nossa mente, é ouvirmos o apóstolo Pedro hoje, para preparar a nossa mente para a ação de Deus. E aí a gente tem aqui, a partir do verso 14, Pedro chamando-nos para essa vida. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos com todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui nas palavras de Pedro, ele está trazendo um assunto central desse capítulo. O assunto central desse capítulo é esse chamado que Pedro está fazendo. Pedro ele cita aqui Levítico capítulo 11, lá no finalzinho, no verso 15 e 16, ele cita: sede santos como eu sou santo. Ele está citando Levítico. Então o chamado de Deus para o seu povo é santidade. Mas que tipo de santidade? Uma santidade perturbadora? Uma santidade que é um tormento psicológico? Não, uma santidade que é fruto da fé na graça, eleição, herança e alegria em Deus, fruto de uma transformação do Espírito, que o Espírito Santo está ocasionando na nossa existência. Aqui nesses versos nós temos um assunto central. O assunto central é Deus tirar o seu povo da escravidão para andar em novidade de vida. O chamado de Deus para todo cristão, para todos os seus filhos, nada mais é do que ser um reflexo da santidade de Deus, em todos os aspectos da vida, nos negócios, no casamento, na vida familiar, em tudo. É por isso que ele cita: em todo o vosso procedimento. Então um cristão, ele tem uma maneira diferente de fazer negócios. Um cristão tem uma maneira diferente de lidar com os filhos. Um cristão tem uma maneira diferente de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser filho. Um cristão tem um procedimento completamente diferente em tudo na vida. Como lida com as pessoas, como lida com os problemas. Tudo o que ele faz deve refletir a glória de Deus. Agora eu te pergunto, ao nos depararmos com um texto como esse, como que a gente pode aceitar um tipo de cristianismo água com açúcar? Me diz. Como que a gente pode aceitar um Jesus Cristo ursinho, nas palavras do Levi, que pimpão? Um ursinho carinhoso? Não, o chamado de Deus é para andar em novidade de vida, é para andar em arrependimento. Agora, como que a gente olha para textos como esse e a gente aceita um tipo de cristianismo que barganha a salvação a qualquer preço? Não, vem para Jesus porque o que importa é o seu coração. Uma ova. E Deus não é cardiologista. O que importa para Deus é a maneira como seus filhos vivem. Não basta aceitar Jesus. Importa que a nossa vida, o nosso procedimento seja diferente. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Como filhos da obediência. Então a santidade, ela cobra de nós um preço de romper com antigos padrões. Padrões de pecado, padrões de ignorância. Ela cobra de nós quebrar esses laços que nos aprisionam emocionalmente, tanto a pessoas como a ambientes, onde os valores confrontam com os valores do reino de Deus. E é claro que aqui nós temos que citar Paulo, capítulo 5 de 1 Coríntios, que o problema não é romper com pessoas que não conhecem a Cristo, porque
nas palavras de Paulo, a gente teria que sair do mundo para isso. Mas é romper com pessoas que conhecem a Cristo e ainda assim estão vivendo uma altura, estão vivendo uma vida abaixo da altura daquela que é de Cristo. Aquilo que é idólatra, aquilo que é beberrão. Paulo vai citar lá, depois você pode ler o texto. Então a santidade, Deus cobra de nós algumas coisas. Agora, essa parte do texto é tão rica que Pedro não exige aqui, não está falando para os seus leitores de uma santidade farisaica, de uma santidade que é apenas moralista, de uma santidade legalista, que é o que a gente vê na maioria dos casos. Quando alguém vai falar sobre santidade, quando tem uma pessoa que fala muito sobre santidade, ela é muito legalista, olha, eu tenho os meus 2 pés atrás. Quando ela é muito moralista, quando ela fala de uma forma não compassiva, é quase 99% que essa pessoa ela esconde algo. Já vi isso inúmeras vezes na minha vida cristã, inúmeras. Então Pedro não está falando desse tipo de santidade, dessa santidade farisaica, legalista, aparente. Ele fala da identidade do cristão. Ele fala como filhos da obediência. Então ele apela para aquele que nasceu de novo. Ele fala: se você é um filho da obediência, sejam filhos da obediência, não voltem ao seu padrão antigo. Essa expressão filho da obediência é para mostrar, para revelar a nova vida provada por uma consciência que experimentou a graça, provada por alguém que de fato ele está caminhando com Cristo, e essa caminhada ela vai regenerando, vai transformando, vai o capacitando a obedecer a Deus em todos os aspectos, mas não de forma psicológica, um tormento psicológico, mas na liberdade de Cristo. É disso que o apóstolo Pedro está falando, é desse tipo de santidade, não de uma santidade fruto do esforço próprio, mas de uma santidade que é fruto dessa consciência na graça. Uma vez que nós nos encontramos na graça, se conclui que os desejos internos, aliás, os desejos, né, porque desejo é interno mesmo, acaba sendo redundante, mas que os desejos foram mudados. Por isso que ele diz aqui: não satisfaçam os próprios desejos, não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos. Então ele está dizendo: se você é um filho da obediência, você foi mudado, o seu desejo foi mudado, e a maneira de expressar isso é agora através de um novo procedimento. Agora, se nós não cuidarmos da nossa mente, meus irmãos, aí nós vamos cair naquilo que Tiago escreve na sua carta. Nós seremos atraídos e engodados pela nossa própria consciência. Tiago vai dizer isso, que Deus não tenta ninguém, mas que cada um de nós é tentado pela própria cobiça no coração, e se nós não vigiarmos, essa cobiça ela pode ser concebida, ela pode trazer à luz a concupiscência. Então Deus nos chama para a santidade, e santidade não é algo opcional, mas é uma evidência da nossa nova natureza. Agora, isso daqui não é apenas para você ficar atormentado com coisas que você ainda não consegue mudar, mas pelo contrário, é para você ir ainda mais para Deus, crer ainda mais na graça que te transforma e te capacita a viver esse tipo de vida. O que nós não podemos cair é no erro desse evangelho água com açúcar, de achar que está tudo bem com coisas que a Bíblia claramente nos ordena a obedecer e a gente ainda não obedece. Certa vez o Ariovaldo Ramos argumentou sobre esse assunto, algo muito profundo. Alguém falando com ele, dizendo que se falar da graça, que era a dúvida até dos romanos, o pastor Levi pregou aqui algumas semanas atrás sobre isso.
Se falar da graça não dá essa liberdade a pessoa fazer o que quiser na vida. E aí o Ariovaldo diz, ele falando sobre esse texto também de Romanos, ele argumenta: nunca vi alguém que experimentou da graça, viu os seus próprios pecados, teve a percepção de que foi perdoado por Cristo, querer se afastar mais ainda dele. Pelo contrário, ele quer correr para mais perto. Considerando que os nossos pecados, como diz a Escritura, nos fazem separação entre nós e Deus, como que a graça nos capacita a pecar mais? Pelo contrário, se eu fui perdoado e tenho a consciência de que nada fiz para que isso acontecesse, mas que foi fruto somente da graça de Cristo, eu vou correr ainda mais para perto de Cristo, para que a graça então abunde ainda mais na minha vida, naquilo que ainda não foi mudado. Esse é o nosso desejo, de nos aproximar ainda mais. O chamado de todo cristão é ser a cada dia transformado nesse reflexo da glória de Cristo que expressa essa santidade. E aí nós temos, a partir do verso 17, algo que me parece um ensino mais prático de Pedro. Então aqui nos versos do 13 ao 16, parece que ele prepara a mente e chama os seus leitores a viver essa vida de santidade, que é o chamado de Deus para todo cristão. E aqui a partir do verso 17 me parece que ele enfatiza a experiência prática da vida em santidade. A partir desse verso me parece que Pedro quer mostrar como nós podemos provar ou experimentar, analisar se a nossa vida é uma vida de santidade. Olha só o que diz aí: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então a primeira coisa que Pedro fala: Deus é Pai. Se você chama Ele como Pai, se você crê que Ele te aceita, assim como aceita qualquer pessoa que se achega a Ele, mesmo sendo Pai, Ele julga. Deus não é um Deus temerário. Deus é um Deus que julga. E se julga, pressupõe que esse julgamento terá um veredito. Agora, não é pelo esforço, lembre-se disso. Não é pelo esforço, é por essa consciência transformadora da graça em nós. Pai julga mediante a fé que nos guarda. Essa fé que nos guarda, se realmente está nos guardando, nos leva a ser transformados. Mas o Pai julga. O Pai dá um veredito. E se o Pai dá um veredito, se o chamado de Deus para nós é a santidade, como que você pode avaliar se você está vivendo esse tipo de vida que Deus o chamou para viver? Está se portando com temor durante o tempo da sua peregrinação? Segunda coisa que a gente vê aqui: temor. Há temor no seu coração por esse sacrifício de Cristo, sabendo que não é ouro, prata, diz o texto aí, que você foi resgatado do seu fútil procedimento, mas pelo precioso sangue. O tipo de vida que eu e você vivemos honra o sangue precioso do Cordeiro. Esse Cordeiro imolado, sem defeito, sem mácula, esse sangue sem mancha. A minha vida é uma expressão que honra esse sangue. É uma forma de eu olhar para mim mesmo e verificar: há temor em relação a isso? A minha experiência de vida reflete temor? Minhas palavras, minhas ações, minha experiência com os meus irmãos, com a minha família, nos meus negócios, como eu disse, todo o meu procedimento reflete o temor pelo sangue que foi derramado? Antes da fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus, meus irmãos, não foi um plano
emergencial. O sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, não foi uma emergência para tapar um buraco. Jesus não é um estepe. Ele foi morto, derramado seu sangue antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Porém, a manifestação, a experiência prática foi vista no fim dos tempos. Por causa do quê? Por causa do amor. Então Deus nos ama. Se Deus nos ama, Ele nos julga. Se Ele nos julga, precisamos avaliar se a nossa experiência de vida tem sido vivida com temor, para honrar o sangue de Jesus. Não por causa do sacrifício há 2000 anos atrás, mas por causa do sacrifício feito antes da fundação do mundo. Porque esse sacrifício foi fruto de amor. E há 2000 anos atrás foi apenas a experiência prática do amor. Foi Deus provando para nós, nas palavras de João, nas palavras de Paulo também em Romanos, que Deus nos ama, entregando o seu Filho a nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Porque é crendo nisso que nós temos fé em Deus. O final do texto diz assim: que vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então é Ele quem fornece a fé e é Ele quem fornece os frutos da esperança. Então Pedro nos diz que a maneira como nós provamos se nós temos vivido uma vida de santidade é se nós reconhecemos a Deus como Pai, se nesse reconhecimento temos a consciência de que esse Pai vai nos julgar ainda, e se por causa desse julgamento, como fruto desse julgamento, eu tenho vivido esse tempo de vida aqui com temor, que honra o sangue derramado por mim. E aí, enquanto nos versos 17 e 21 nós temos um mapa de como viver como redimidos, que nada mais é do que viver diante de Deus com temor, nós temos aqui a partir do verso 22 algumas formas práticas também de evidenciar a nossa vida de santidade. Uma vez que vocês forem purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. E aí Pedro nos mostra aqui as evidências práticas da nossa vida de temor, obediência à verdade. Às vezes tem pessoas que precisam de um profeta para falar o óbvio. Coisas que bastaria somente ele crer no que a Escritura diz e ele já obedeceria. Não há vida cristã sem obediência à verdade. Não há vida cristã sem absorver e obedecer até mesmo aquilo que nós não conseguimos entender no primeiro momento. Nem tudo na Escritura eu entendo, mas em tudo eu quero obedecer. Uma das razões de muitas pessoas tentarem descredibilizar a Escritura é justamente para se livrar da necessidade da obediência a ela. Por isso você vê aí tolos, idiotas, dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Por isso que se você vê pessoas que dizem que tem textos que já passaram, tem coisas que a gente não precisa mais obedecer. Então, a primeira coisa, uma experiência de uma vida que vive em temor, é a obediência à verdade. A segunda, que Pedro aqui fala, é o amor não fingido. E é uma das coisas que mais me pega, irmãos.
uma das coisas que mais me pega, principalmente porque nós somos cristãos, uma das coisas que eu preciso vigiar sempre, porque nós podemos observar na igreja como um todo, dos nossos dias, que está muito mais fácil mascarar o amor, está muito mais fácil experimentar esse amor não fingido que Pedro fala aqui, porque de certa forma a superficialidade das relações, ela tem a capacidade de nos tornar bons membros, mas não bons companheiros de jornada, porque companheiro de jornada pressupõe-se andar mais próximo. E aí não tem como você andar perto de alguém e não ver defeito, e não ter atrito, e não ter problema de relação. Não existe isso. Não tem como você andar perto de alguém e concordar em tudo com ele. Não existe. Não é assim com o seu casamento, porque seria assim na igreja. Não é assim com seus filhos, seus pais, porque seria na igreja. Mas na igreja é mais fácil mascarar. Se eu quero mascarar o amor, é só andar um pouco mais distante. Porque andar mais perto gera atrito, gera conflito, gera problema em relação, que tem que ser resolvido. Gera mal-estar, que às vezes vai ser necessário sentar e tratar. Que às vezes vai ser necessário rasgar o coração. E está tudo bem. Está tudo bem às vezes acalorar o sentimento em algum momento. O importante é se no final nós vamos nos juntar as nossas mãos e orar um pelo outro. Eu não tenho problema nenhum de discutir com ninguém. Não tenho problema nenhum de às vezes dar um berro lá nele. Problema nenhum. O que importa no final é se eu vou abraçar esse irmão, vamos orar. É isso que importa. E é isso que amadurece. É isso que nos faz crescer. Então Pedro vai dizer que a forma de nós avaliarmos se nós estamos andando em temor, primeiro é a obediência, segundo é o amor não fingido. O amor não fingido implica numa entrega completa, numa entrega desinteressada. Por essa razão é que muitos egoístas não conseguem amar de verdade, porque amar de verdade implica andar próximo. Na melhor das hipóteses, o egoísta ele vai manter uma certa distância segura apenas para se beneficiar dos frutos da relação, mas no momento que aperta o calo, afasta. E aí Pedro está dizendo para nós a maneira que você avalia a sua experiência de temor em Deus é o amor não fingido. Paulo ele apela aqui para a autenticidade do cristão. Ele diz: assim como vocês foram purificados, assim como vocês foram purificados, sede santos, como Ele é santo. Uma mudança de coração produz um amor fraternal. Uma mudança de coração produz um amor não fingido. Aliás, a raiz dessa palavra amor que não fingido é a mesma raiz que é usada lá para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse. Aquela igreja que não é exortada em momento nenhum, mas é reconhecida pela sua pequenez, mas ainda assim obtém força e perseverança. Então Pedro nos exorta a seguir e praticar o mesmo amor que houve em Cristo, porque assim mostramos que estamos andando em temor e estamos sendo regenerados, porque possuímos a mesma semente. É o temor e este amor ardente, este amor não fingido, que evidencia o nosso novo nascimento e uma vida de um redimido que está vivendo em santidade.
E aí ele finaliza nos versos 24 e 25: toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Nós chegamos aqui com Pedro ao final do primeiro capítulo, e Pedro cita Isaías capítulo 40, versos 6 e 8. E ele mostra aqui o contraste entre a fragilidade humana e a eternidade de Deus. Nós somos como essa erva, somos como esse capim, que a gente, na nossa existência, pode ter momentos de beleza, momentos de grandeza, momentos de admiração externa, mas lembre-se, essa vida passa, o que permanece eternamente é a sua palavra. Pedro está ensinando a como viver esse chamado de santidade, esse assunto que é introduzido aqui no verso 13. É como se Pedro estivesse dizendo para os seus leitores e dizendo para nós aqui nessa manhã: olhe para a sua vida, ela vai ter momentos de glória, ela vai ter momentos de beleza, ela vai ter momentos em que as pessoas olharão e te admirarão, mas vai secar, vai acabar. Lembre-se que tudo isso é transitório e vai passar, que é um dos assuntos também desse capítulo 1, para a gente viver como se fosse um forasteiro. Então veja, irmãos, nós aqui não somos um tipo de igreja, nem somos também um tipo de pastor que defende que seja necessário negligenciar toda a vida para viver só para a igreja. Nós somos muito coerentes em relação a isso. Por isso que nós olhamos aqui para Pedro e concordamos com ele de que precisamos de sobriedade, precisamos cingir a nossa mente com a verdade, como Pedro aqui já apontou. Precisamos de equilíbrio. Mas há áreas na sua vida, ou na minha, olhando para nós aqui, que precisam ainda de temor de Deus. Há determinada pessoa na minha e na sua vida que ainda precisamos arrancar o amor não fingido, porque a nossa existência deve ser vivida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo em Coríntios também vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Seus negócios como estão? Sua casa, seu casamento, seus filhos, os meus filhos, os meus negócios. Aqui não é um apontamento, mas é uma autorreflexão nossa como igreja. Estamos vivendo de uma certa forma em que temos a consciência de que a nossa vida é como essa erva, é como esse capim que é passageiro, e que o que permanece é a palavra de Deus. Paulo vai dizer também que a gente tem que olhar para a nossa vida e verificar como nós estamos edificando, se é com ouro, se é com pratos, se é com pedras preciosas, ou se é com madeira palha e feno. Que tipo de vida nós estamos construindo para a glória de Deus? Será que de fato nossa determinação, nossos investimentos, a nossa atenção, o nosso dinheiro, as nossas energias, elas estão sendo gastas no que de fato é permanente? Uma pergunta para a gente pensar nessa manhã. Porque um cristão que compreendeu a graça, compreendeu a eleição, compreendeu a herança que está aguardada para ele, deve aceitar de que foi chamado para a santidade. E como um redimido em Cristo, pelo precioso sangue de Jesus, ele é chamado a refletir a santidade de Deus em todas as suas áreas. Esse cristão deve entender que o amor que ele sente deve ser um amor genuíno, porque isso é resultado do novo nascimento.
E quando nós estamos amadurecidos nesse assunto, o novo nascimento nos leva a esse amor sincero, a esse amor sem fingimento pelos irmãos, o que envolve ser mais do que um bom membro de igreja, envolve ser um companheiro de jornada. E um cristão que entendeu as doutrinas da graça compreende que essa vida é frágil, que essa vida vai passar como a erva e o capim. Toda a sua grandeza, toda a sua beleza, todo tipo de conquista gloriosa que a gente possa encontrar nessa vida, ela seca. Mas o que permanece é a palavra. O que de palavra foi construído em nós. E é nisso que reside a nossa esperança. As palavras de Paulo: essa é a palavra das boas novas que nos foi anunciada. A nossa esperança está na consciência da graça, que somos eleitos, chamados por Deus. Há uma herança que está sendo preparada por nós, de que a nossa vida agora deve ser vivida no temor, na santidade de Deus. Essa tem sido a minha busca, espero que seja a sua também. Possamos viver como peregrinos desse mundo, firmes na santidade, firmes no amor fraternal e firmes na esperança em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos e pedir para os irmãos tocar aquela canção novamente. Minha vida eu te dou. Que você possa refletir nessa manhã. Assim como tenho feito ao estudar esse capítulo, se a nossa vida é uma vida que tem sido essa expressão de graça, de temor e de santidade. Quando os irmãos cantam, curva a sua cabeça.